Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos estudar as relações métricas em polígonos inscritos. Mais precisamente, estudaremos o quadrado inscrito, vamos começar por esse. Depois, número 2, estudaremos o triângulo equilátero inscrito. E no número 3, o hexágono inscrito em uma circunferência. Então, começamos o estudo pelo quadrado inscrito. Então, temos aí na figura um quadrado de vértice A, B, C, D, inscrito, ou seja, dentro, tá, na parte interior de uma circunferência de raio R. Vamos estudar as relações que há entre o lado, que nós chamamos de L4, o raio e o apótema. O apótema é o segmento OM que une o centro da circunferência ao ponto médio do lado. Então, esta é a definição de apótema. Então, vamos a calcular aí o lado do quadrado em função do raio. Para isso, nós vamos lembrar de uma formulazinha que você já deve conhecer. E esta fórmula, ela nos diz que, para o cálculo da diagonal de um quadrado, no caso aí, ó, você vai observar que a diagonal desse quadrado, a diagonal AD, ela vai ter exatamente o valor de 2 vezes o raio. Isto porque o segmento OD é raio e o segmento OA também é raio. Esse segmento aí, ó, que marcamos para você é o raio da circunferência. Então, a diagonal aí desse quadrado, exatamente nesse caso de um quadrado inscrito, sempre vai ser 2 vezes o valor do raio. E como, para o cálculo da diagonal de um quadrado, eu uso a relação lado vezes raiz de 2, então basta substituirmos esta informação na fórmula. Então vai ficar assim. A diagonal aqui, o D, eu vou substituir por 2R. Aí vai ficar lado 4, que é o lado do quadrado inscrito, vezes raiz quadrada de 2. Ora, como eu quero achar o lado em função do raio, então esse raiz quadrada de 2, que está multiplicando o lado, vai passar dividindo o primeiro membro, que é 2R. Então, L4, no nosso caso aí, ó, o L4, que é o lado do quadrado, vai ser 2R dividido pela raiz quadrada de 2. Nesse ponto, precisamos racionalizar o denominador, eliminar essa raiz aí do denominador. Para isso, eu vou multiplicar o numerador e o denominador desta fração pela raiz quadrada de 2, que é o valor que está no denominador. Então, L4 vai ser igual a 2R vezes raiz de 2 é 2R raiz de 2. E no denominador, raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 2, é raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, aqui eu concluo que o lado do quadrado, em função do raio, vai ser... Aqui eu posso simplificar o 2, que está multiplicando R vezes raiz de 2, com 2 do denominador. Então, L4 vai ser R raiz quadrada de 2. Então, achamos uma expressão que relaciona o lado com a raiz da circunferência. Então, para calcular o lado de um quadrado que está inscrito em uma circunferência, basta pegar o raio dessa circunferência e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Agora precisamos de encontrar o apótema, também em função do raio. Então, vamos a esta missão. Agora, para o cálculo do apótema em função do raio também, eu vou observar o seguinte, que esse apótema, como o apótema une o centro da circunferência até o ponto médio do lado, e nessa figura aí nós temos 4 apótemas, observe aí, ó, temos apótema do triângulo OCD, que é o apótema OM, temos o apótema do triângulo AOC, o apótema do triângulo AOB e o apótema do triângulo BOD. São 4 apótemas. Então, eu unindo aí, ó, esses dois segmentos, o segmento OM com o segmento do triângulo acima, nós vamos observar
que o lado é exatamente 2 vezes o valor do apótema. Então, eu concluo aí, ó, que o apótema, que é o A4, o apótema que nós indicamos por A4, vai ser o valor do lado, que é o L4, dividido por 2. Então, nesse caso, é tranquilo, tá? O apótema de um quadrado que está inscrito na circunferência, observe, ó, pela figura aí, você vai observar que é do ponto O até o ponto M, aí do ponto O até o ponto médio do lado superior desse quadrado também vai ser o apótema. Então, um apótema, ele cabe 2 vezes dentro do lado. Então, o lado dividido por 2 vai ser o valor do apótema. Ora, sabemos pela expressão anterior que encontramos que para encontrar o lado em função do raio, eu vou pegar o L4, já estudamos que o L4 é igual a R vezes raiz quadrada de 2. Está lembrado, né? No item A. L4 é R raiz de 2. Então, eu substituo aí o L4 por R raiz quadrada de 2 e divido esse resultado por 2. Isto porque o apótema é a metade do lado. Concluímos que para o cálculo do lado do quadrado escrito, basta pegar o raio e multiplicar por raiz de 2. E para calcularmos o apótema, que é o segmento que une o ponto médio da circunferência ao ponto médio do lado deste polígono que está escrito, vai ser, no caso do quadrado escrito, vai ser R raiz de 2 sobre 2. Vai ser a metade do lado. Então vamos a exemplo. Então no nosso exemplo, calcule a medida do lado e do apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 10 centímetros. Então vamos calcular aí o L4. Para o cálculo do L4, que é o lado do quadrado escrito, basta pegar o raio e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Sabemos que o L4 é raio vezes raiz quadrada de 2 e o raio foi fornecido aí, ó. No nosso caso, o raio da circunferência aí é igual a 10 centímetros. Então vamos pegar, substituir aí o raio, que é R, por 10 centímetros. Vai ficar 10 vezes raiz de 2. 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2 centímetros. Então está aí o lado de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 10 centímetros, o valor é 10 raiz de 2. Agora o A4, que é o apótema, vai ser a metade. Você lembra, né, que o apótema é o valor do lado, que é R raiz de 2, dividido por 2. Então é a metade daquele valor ali, ó, o A4, que é o apótema, vai ser a metade de 10. A metade de 10 raiz de 2 é 5 raiz de 2. Então 5 raiz de 2 centímetros. Então temos aí o valor calculado do lado em função do raio, que é 10, e o valor do apótema, que é a metade do lado também em função do raio dessa circunferência. Vamos ver agora o triângulo equilátero inscrito. No número 2, vamos calcular o triângulo equilátero inscrito. Na nossa figura, temos aí o triângulo equilátero de vértices A, B e C, inscrito na circunferência de raio R. Nesta figura podemos destacar, é claro, o lado do triângulo, que nós chamamos de L3, e destacamos também o apótema. Já definimos para vocês o apótema, vamos repetir. O apótema é o segmento OM aí na figura, que une o centro da circunferência com o ponto médio do lado. No nosso caso, do lado BC. Destacamos também nesta figura a altura desse triângulo equilátero, que é o segmento AM. E para o cálculo da altura de um triângulo equilátero, nós já temos uma expressão que vamos revisar aqui com vocês. Quando nós temos um triângulo equilátero qualquer, a altura deste triângulo vai ser calculada pela expressão. A altura aqui vai ser calculada pela expressão lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é obtido através da aplicação do Teorema de Pitágoras
nesse triângulo retângulo aí que nós acabamos de identificar aí à direita, tá? Nesse triângulo aqui verde, ó. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, nesse triângulo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí você vai chegar a essa expressão, que a altura sempre vai ser o lado dividido por 2 e multiplicado pela raiz quadrada de 3. Ou seja, a altura é a metade do lado vezes raiz quadrada de 3. Posto isso, vamos agora destacar nesta figura o triângulo retângulo AMC. Está aí o triângulo AMC. Vamos identificar aqui os pontos. Aqui é o vértice A, aqui é M e aqui é C, tirado dessa figura aí ao lado, tá? AMC, lembrando que o segmento AM é a altura, e a altura é calculada pelo lado dividido por 2 vezes a raiz de 3, está identificado. O outro lado aí, que é a hipotenusa, que é o segmento AC, é o lado do triângulo equilátero. E o outro cateto é a metade do lado, tá? Uma vez que esse M é ponto médio, dividiu o segmento BC, que é o lado do triângulo equilátero, em duas partes iguais. Então aqui vai ser a metade do lado. Bom, o outro triângulo que eu vou destacar aí nesta figura é o seguinte. É o triângulo OMC. Esse triângulo aqui, ó, menorzinho, que também é um triângulo retângulo. Tá aqui, OMC. Observe que os ângulos agudos desses triângulos aí é 30 e 60 graus. Isso porque no triângulo inscrito na circunferência, o triângulo ABC, os ângulos são todos iguais, tá? Então, como a soma desses três ângulos, do A, do B e do C, tem que dar 180, evidentemente que o valor desse ângulo aqui é 60 graus, que 60 vezes 3 dá 180. E como a altura aí desse triângulo também é bissetriz, então vamos ter dois ângulos aqui de 30 graus, ó, 30 mais 30. Portanto, o triângulo AMC vai ter um ângulo de 30 graus e o outro ângulo só pode ser 60, porque a soma dos dois ângulos aí do triângulo retângulo tem que somar 90 graus. 30 com 60, 90, com 90 que é o ângulo reto, forma os 180. A mesma coisa acontece com o triângulo OMC. Ele também vai ter um ângulo de 30 graus e um de 60 graus. Observe aqui o ângulo 30 graus aqui na figura. Este ângulo aqui, ó, é devido ao ângulo C, que é de 60 graus, e OC é bissetriz, então foi dividido em 2, vai ficar 2 de 30. Esse ângulo aqui também tem 30 graus. Esse pedacinho aqui também, ó, mede 30 graus. Então temos aí dois triângulos retângulos semelhantes. Isso significa que seus lados são proporcionais. Com isso podemos calcular o valor do L3. Então vamos calcular uma expressão, tá, que calcula o valor do lado em função deste raio, usando a proporção dessa semelhança de triângulos. Então eu posso dizer aqui que este cateto aqui, ó, o cateto AM, que é a altura, L raiz de 3 sobre 2, está para, como esse cateto é formado pelos ângulos de 90 e 30 graus, o seu correspondente de 90 e 30 graus é o cateto L sobre 2. Então eu digo que L raiz de 3 sobre 2 está para L sobre 2, assim como as hipotenusas, no caso aqui, ó, a hipotenusa do maior é L, está para hipotenusa do menor, que é o raio, que é R. E vamos fazer aqui as simplificações. Eu posso cancelar aqui, ó, 1/2, que está multiplicando raiz de 3, com esse 1/2 de baixo. Ficando no numerador raiz de 3,
e no denominador simplesmente 1. Daqui eu multiplico que L vezes 1, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, L vezes 1 é igual a L, e R vezes raiz de 3 é R raiz de 3. Pronto, temos aqui uma expressão que calcula o lado do triângulo equilátero, por isso eu coloquei um 3 aqui, ó, em função do raio. Então, para o cálculo do lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, em função do raio, basta pegar o raio e multiplicar pela raiz quadrada de 3. Encontramos essa expressão. Agora vamos encontrar uma expressão para o apótema. Para o cálculo do apótema, que é o A3, vamos fazer vamos ter o mesmo procedimento. Eu vou pegar os triângulos AMC e o triângulo OMC e vou fazer a proporção. Desta vez eu vou relacionar o cateto L sobre 2, de medida L sobre 2, que está compreendido entre os ângulos de 90 e 60 graus, e no triângulo menor isso vai acontecer com o apótema, justamente com o apótema aqui, ó. É o cateto aqui, é o apótema, que está compreendido entre os ângulos de 90 e 60 graus, pois esses dois lados são correspondentes. Então eu posso dizer que L sobre 2 está para o apótema do triângulo menor, assim como a hipotenusa, que é L, do triângulo maior, está para a hipotenusa do triângulo menor, que é o raio. E aqui eu posso fazer as simplificações. Lembrando que como aqui tem um sinal de igualdade, então é 1/2 que multiplica L sobre A é igual a L sobre R. Então eu posso cancelar aqui, ó, esse L com esse L. Ficando aqui no numerador 1/2 dividido pelo A, que é o apótema, e depois da igualdade eu vou ficar com 1 sobre R. Então eu tenho que A vezes 1 é A, e R vezes 1/2 é R sobre 2. Então achei aqui também o A3, ou seja, o apótema de um triângulo inscrito em uma circunferência de raio R. Então achei uma expressão que calcula o apótema em função do raio. O apótema vai ser exatamente a metade do raio da circunferência. No caso do lado, o lado vai ser relacionado pelo raio multiplicado pela raiz quadrada de 3. Conclusão. Para calcularmos o lado de um triângulo inscrito em uma circunferência, eu pego o raio e multiplico pela raiz quadrada de 3. E para o cálculo do apótema, eu pego o raio e divido por 2. Simplesmente assim. Então vamos a um exemplo. Nosso exemplo, que caiu como fuzileiro naval de 2017, qual a medida do lado de um triângulo equilátero inscrito num círculo de diâmetro igual a 8 metros? Solução. Ora, para calcular o lado, pede o lado de um triângulo equilátero, eu vou usar a expressão L3 vai ser igual ao raio vezes a raiz quadrada de 3. No exercício aí, no texto, ele não me deu o raio, ele me deu o diâmetro. Sabemos que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, se o diâmetro é 8, o raio só pode ser 4. Então, neste caso aqui, ó, o L3 vai ser 4, que multiplica raiz quadrada de 3 metros. Está aqui a resposta. Simples assim, ó. Calculamos aí o lado de um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 4, tá? Ou seja, de diâmetro 8.
Se quiséssemos calcular o apótema, que é o A3, bastava você pegar o raio, que sabemos que agora aqui é 4, e dividir por 2. Então, só é pegar o raio e dividir por 2. Então, o apótema, que é o A3, vai ser igual a 2 metros. Seria 2 metros. Está aí a resposta e está resolvido aí. Então, já estudamos o quadrado escrito, o triângulo equilátero escrito. Agora vamos estudar o último, o terceiro, que é o hexágono inscrito em uma circunferência. Pronto. Então já vimos aí o triângulo equilátero inscrito, o quadrado inscrito e por fim nós vamos estudar agora o hexágono regular inscrito. Na figura nós temos aí um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio R e podemos notar de antemão que o hexágono regular, como seus 6 lados têm medidas iguais, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Observe aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 3 verdes e 3 amarelos, são 6 triângulos equiláteros. Ora, um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados de medidas iguais. Observando na figura que o raio que une o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência, aí qualquer um desses segmentos é raio, tá? Então eu tenho aqui na figura representada aí 2 raios, tá? Temos aqui também o raio, esse segmento aqui é raio, 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 é raio aqui, ó. Então, como essa figura é formada por 6 triângulos equiláteros, ou seja, triângulos de mesmo lado, isso já me garante que o lado desse hexágono, ele necessariamente, esse lado aqui, ó, vai medir o mesmo valor do raio. Então, já sei que para o cálculo do L6, ou seja, do lado de um hexágono, esse valor sempre vai ser igual ao raio da circunferência. Esse aí é muito tranquilo, tá? Lembrando que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Como escrevemos esse hexágono dentro de uma circunferência de raio R, observamos aí que temos aí já 2 lados iguais a R no triângulo inferior. Então, esse terceiro lado aqui também vai ter medida R. Isso quer dizer que o L6 é igual a R. Na figura, nós temos aí um triângulo equilátero, ou seja, os lados medindo R. Isso significa que o lado deste hexágono mede R também. Falta agora calcularmos o apótema deste hexágono. A medida do apótema do hexágono, ela vai ser igual à medida da altura de um desses triângulos, tá? Aqui é o apótema. O apótema une o centro da circunferência ao ponto médio do lado. Como o lado é formado aí, ó, vai ser a altura deste triângulo aí, o lado é a altura do triângulo, e já sabemos que para o cálculo da altura de um triângulo equilátero, podemos nos valer da fórmula a metade do lado vezes raiz de 3. Então, a altura, que é o apótema, vai ser calculada assim, ó. Para o cálculo do apótema, que no nosso caso é a altura de um desses 6 triângulos equiláteros, nós vamos usar essa formulazinha L vezes raiz de 3 sobre 2. Lembrando que o lado L, que é o L6, o lado mede o mesmo valor do raio. Então, troco o L pelo R, aí vai ficar raiz de 3, R vezes raiz de 3, sobre 2. Então, já temos aí o valor também do apótema em função do raio. Então, já tem o lado em função do raio. O lado em função do raio, sabemos que o lado é o mesmo valor do raio. E sabemos que o apótema
é o valor da altura deste triângulo, de um desses triângulos que formam aí o hexágono regular. Então, terminamos aí o estudo dos polígonos regulares inscritos em uma circunferência, dos principais, que são o quadrado inscrito, o triângulo equilátero inscrito e o hexágono inscrito. Então, vamos fazer aí um exemplo aí de cálculo do L6 e do A3 e vamos fazer um resumo do que vimos. Então, nesse exercício, ele pede qual é a medida do lado de um hexágono regular. Então, temos aí um hexágono regular, cujo apótema, informou o valor do apótema, mede 3 centímetros. Ele quer saber o valor do lado, tá? Ele não me deu o valor do lado, nem do raio dessa circunferência. Ele me deu o valor do apótema dessa circunferência. Então, temos as informações. O L6 é o valor que ele quer que encontre. Qual é a medida do lado do hexágono? É o L6, é o valor procurado. Aí ele me deu o valor do apótema. Para o cálculo do apótema, nós usamos a expressão. Sabemos que o apótema, que é o A6, é dada pela expressão R raiz de 3 sobre 2. Como o lado de um desses triângulos aí, todos os lados são iguais ao raio, então a altura vai ser raio vezes raiz de 3 sobre 2. Ora, então eu sei que raio vezes raiz de 3 sobre 2, que é o valor do apótema. E este valor do apótema foi fornecido, que é 3. Então vai ficar assim, ó. R raiz de 3, o 2 que está aqui, ó, dividindo, vai passar multiplicando, 2 vezes 3 é 6, e mais, o raio vai ser igual, ou seja, R vai ser igual a 6, dividido pela raiz quadrada de 3. Temos aqui uma expressão que no denominador aparece uma raiz quadrada, então precisamos fazer a racionalização de denominadores. Na prática, nós vamos fazer assim, ó. Isso é válido para a raiz quadrada. Então, você vai multiplicar o numerador pela raiz de 3, vai ficar 6 raiz de 3, e no denominador vai aparecer o radicando da raiz, que no caso é 3, ó. Então, vai aparecer aqui 3. Está resolvido assim, ó. Então, o raio vai ser 6 raiz de 3 sobre 3. Sendo que eu posso dividir aqui, ó, 6 com 3, que vai dar 2. No nosso exercício, ele não pede o valor do raio da circunferência. Se ele pedisse o raio, seria a resposta 6 dividido por 3, 2, seria 2 raiz de 3 centímetros. Mas ele quer o L6, tá? É o L6. Ora, sabemos que o L6 tem que ter o mesmo valor do raio, no caso do hexágono regular. Então, o L6 vai ser igual a 2 raiz de 3 centímetros, que é esse valor aqui que encontramos. Ó. Esse valor aqui que encontramos por raio, que vai ser o mesmo valor do lado, 2 raiz de 3 centímetros. Está respondido aí. Vamos ao resumo. Então, resumindo o que estudamos até agora. O lado e o apótema do triângulo inscrito, que é o L3, do quadrado inscrito, e do hexágono inscrito. Observe a formação. O lado do triângulo inscrito, que é o L3, vai ser calculado assim, ó, R raiz de 3. Do quadrado vai ser R raiz de 2. E do hexágono vai ser R raiz de 1. Lembrando que a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, observe a sequência. R raiz de 3, R raiz de 2 e R raiz de 1. Para você memorizar, desde que você coloque o L3, o L4 e o L6 na ordem crescente de número de lados, tá? 3 lados, triângulo, 4 lados, o quadrado e 6 lados, o hexágono. A mesma coisa vai acontecer com a apótema, só que ao contrário, ó. Observe que o apótema do triângulo, que é o L3, vai ser igual a metade do raio. Do quadrado vai ser a metade do raio multiplicado pela raiz de 2. E do hexágono inscrito, que foi esse último que estudamos, vai ser a metade do raio multiplicado por raiz de 3. Então segue a ordem R vezes raiz de 1, que é R, R vezes raiz de 2,
e R vezes raiz de 3. Só que nesse caso, todos eles dividido por 2. Então fica fácil de você memorizar as três figuras, que é o hexágono escrito, o quadrado escrito e o triângulo inscrito em uma circunferência. Tá aí o resumo. Espero que você tenha entendido este assunto, que são os polígonos regulares escritos, os principais, triângulo, quadrado e hexágono. Espero que você tenha entendido e tenha gostado. Se gostou aí, colabore com o nosso canal. Se inscreva, ative o sino para receber novas notificações. Dê um joinha aí na nossa aula para nos ajudar e aguardamos vocês até uma próxima aula.